Bom, vocês sabem que as universidades... Nossa, está até com poeira o meu microfone de tanto tempo. Bom, pessoal, dei uma descansadinha, às vezes é bom, né? Qualquer área da vida. Bom, vocês sabem, né, que as universidades do Brasil estão infectadas de pessoas canhotas, né? Acontece que tem um rapaz que ele segue a lógica da vida e os fatos, né, que se chama Wilker Leão. E aí ele tá estudando em uma dessas universidades, que se chama UNB, né, que é a Universidade de Brasília. E aí o que ele tá fazendo nessas universidades? Ele tá se gravando, né? Isso não é proibido, tá, gente? Isso tá na lei que você pode se gravar numa sala de aula, tranquilo. E só que isso está incomodando os professores, né? E por qual motivo tá incomodando os professores? Já que, né, a aula deve ser muito boa, né? Então, se a aula é boa, os professores não deveriam se sentir incomodados, não é verdade? Não é verdade? É tipo aquele negócio de quem não deve não teme. Quem não deve não teme, né? Se tá temendo é porque deve alguma coisa. Já que tá dando a aula direito. Aí ele começou a se gravar, né? Às vezes ele quer assistir a aula na casa dele, né, para relembrar do que foi passado ali na matéria, né, mas os professores estão incomodados com ele gravando ele mesmo na aula, sendo que isso não é proibido. Então vamos dar uma olhada aqui no incômodo que esses professores estão sentindo. Não sei porquê, eles são professores, né, cara? Então, tipo, eles deveriam se sentir orgulhosos, né? O rapaz tá gravando uma aula e a inteligência daquele professor sendo espalhada Brasil afora, não é não? Não seria o correto isso? Tipo assim, pô, o professor tá ali dando uma aula e tudo mais, aí o professor deveria se vangloriar, né? Se sentir orgulhoso de que a aula dele está indo para mais pessoas e não só para quem tá ali dentro. Mas pelo visto aqui o professor não se sentiu tão orgulhoso assim da sua aula. Por que será? Esse cara tem que parar de fazer isso. Enquanto você não parar de gravar... Eu tô quietinho na minha aqui sendo aluno, fazendo beleza, algo que é direito meu. É isso aí. Ok? Todo mundo comigo, né? Aí o senhor pretende fazer isso nas próximas aulas também? É isso aí? Eu tô matriculado. Isso aqui a gente só tá criando. A gente só está criando aqui documentação para mostrar que você está aqui para fazer zona. Para mostrar que eu estou exercendo meu direito, né? O que eu estou fazendo que é contra a legislação? Cita uma coisa aí. Cara, uma coisa, professor. Bicho, eu tenho... O senhor é professor, o senhor está em outro patamar da meritocracia aí. Cita uma coisa que eu estou fazendo de legal aqui. Isso aí que você está fazendo. Com base em que legislação? Ai, velho, não vou discutir com você. Aí, pronto. Aí o professor não tem base. É uma aula de direito isso aí? O senhor vai embora, né? Tá. Sim. Galera... Tchau, professor. Boa noite, viu? Fugiu. Então, pessoal, boa noite. Boa noite. Ah, aquilo ali era no meio do vídeo, né? Agora ele foi pro vídeo mesmo, desde o início. Meu nome é Estevam Thompson e eu serei o professor de vocês de História da África. Ou introdução Ah, professor de História. à História da África, como eu gosto de chamar. Afinal de contas, né, vocês imaginam, se vocês devem estar fazendo Antíbia aí, né? Se fazer Antíbia, falar da Grécia em uma matéria já é bastante complicado. Imaginem vocês, a gente tentar falar da história da África numa disciplina só, né? Então isso aqui vai ser muito mais um trabalho de história. Você é o cara que gosta de filmar as paradas e botar na internet, é isso? Isso. Você tá fazendo isso agora? Aham. Então pode parar. Não. Pode parar. Com base em quê? Com base na lei. Com base... Qual lei? Bicho, é o seguinte, eu podia te dar 5 ou 6 explicações diferentes porque que você não Tô pode disponível. filmar. Eu vou te dar só uma. O professorzão ficou constrangido com sua própria aula. É uma questão de... Eu sou docente, eu sou o autor dessa matéria, ou seja, eu tenho autoridade sobre essa disciplina, e eu estou falando que você não pode filmar. É simples assim. Mas o seu direito de fazer isso tem que estar amparado em uma legislação. Qual? Ou seja, se a matéria é dele, ele não quer que ninguém fique sabendo dessa matéria dele. Não entendi. Que é a legislação? Artigo 47. Se a matéria dele, então, ele que inventou. Porque geralmente o que se passa nas escolas, né, nas faculdades, o que tem que se passar nas faculdades, são coisas comprovadas e não inventadas por um professor, vocês não acham? Pelo que ele disse aí, a matéria é inventada por ele? Não sei, não entendi. O papel do professor é só ir ali e passar aquilo que ele aprendeu, da forma dele. Passa aquilo que ele aprendeu da forma dele. Ele não inventa as coisas. Simplesmente tem a obrigação do professor é passar uma verdade. Por exemplo, um professor de história, ele tem que passar uma verdade ali, uma verdade histórica que aconteceu na história do mundo. Porque depois você começa a distorcer a situação, aí você pesquisa no Google e vê que tá diferente, né? E aí dá BO pro professor, né? Qual que é a legislação? Artigo 47 da lei de 98, isso aí você pode mudar tudo. Isso não tem nada a ver com o que eu faço. Isso vamos daqui que eu faço são questionamentos à aula, quando for pertinente, e será uma interlocução comigo. Eu vou filmar. Eu estou me filmando. Eu vou tentar... não, é isso aí, tá fazendo.
Eu vou tentar... Chora mais, chora mais. Vamos usar... Ué, o cara não pode se gravar? Deixa ele se gravar, mano. Qual que é o problema? Isso aí é liberdade, velho. Então, Fracos. um momento pedagógico. Vou tentar... Método Paulo Freireano, galera. Vamos tentar usar a sua... Logo ele, né? As suas categorias, a maneira como você consegue... Ele, inclusive, é um objeto de questionamento Então, meu. olha Vamos só, aproveitar. peraí, Acho que não vai dar certo, não. Só você olhar pro país aí que tá rolando muito não, viu? O método Paulo Freire. Você foi soldado do exército, é isso? E cabo também. Cabo. Cabo é maior do que soldado. Tem que ralar muito, um curso que a maioria dos senhores aqui da UNB não aguentaria. Então você Nem o primeiro conhece dia. alguma coisa sobre hierarquia? Será? Bastante. Né? Então assim, vou colocar as coisas nos termos que você conhece. Vamos dizer Ó, o professor manipulador, tá manipulando o cara pra ver se ele fala alguma besteira ali. que você continua sendo cabo, certo? E eu sou general. E ordem dada é ordem cumprida, não é assim que vocês falam? A gente pode imaginar isso, mas Cara, isso eu fica não só tô no aqui pra campo da discutir imaginação. com O que você, isso velho. tem Eu a só ver tô com aqui pra a nossa falar relação que aqui? você tem que desligar O senhor é um esse funcionário negócio. público. Simples. Não, eu O sou seu papel é dar funcionário aula. público, cara, O seu mas você papel tá é dar aula e o confundindo meu é os ser conceitos. aluno aqui. Amigo, você tá confundindo os conceitos. Isso aqui não é a zona, não. Mas é lógico que não é uma zona. Se não é uma zona, deixa ele filmar, pô. Não tem nada de perturbador nessa aula, será que tem? Algo que vai prejudicar o senhor professor? Não precisa ter medo, professor. Dá essa aula pra nós também, pô. Deveria se orgulhar da aula que você tá dando. Aqui existem ordens pra isso aqui acontecer. O Eu senhor quero ver tem- você entrar assim na delegacia Será que existe ordem pra não pichar o muro da faculdade da Universidade Federal também? e falar, isso aqui é uma instituição, vai lá na delegacia, vai lá na puda e tenta filmar lá. É uma repartição pública, mas não é uma zona, não, meu O senhor cara. consegue Isso aqui não é seu diferenciar feedback, não. contextos? Entendeu? Eu não vou ficar aqui produzindo conteúdo pra você. Você tá entendendo? O senhor acha que eu vou postar uma bobagem Eu de acho que aula? você vai postar Isso não gera tudo, engajamento cara, porque nenhum. Você tá fazendo isso, você já é notório. Você tá entendendo? E eu quero só entender. senhor nem conhece seguinte, o conteúdo. Você entende hierarquia? Não tem nada Então, a ver hierarquia meu militar cara, com a sala de cara, aula. O senhor não claro consegue que tem, diferenciar então contexto? eu vou usar uma outra linguagem. Você, pra ser mais parecido com o que a gente vai ver na aula. Você é marujo, cara. Eu sou capitão de mar e guerra. Você tem 20 anos pra correr, pra chegar onde eu cheguei. Pra ter autoridade de chegar numa sala de aula e dizer como é que as coisas vão acontecer, velho. Não é muito arrogante, não, né? É muito humilde esse professor. Parabéns. O que uma coisa Você tem a conhece- ver... Se eu fosse o professor, sabe o que eu faria? Eu falaria assim, pode filmar, filma minha cara e posta. Pode filmar minha cara e postar. Porque eu tenho orgulho da aula que eu vou dar aqui hoje. E daria a aula. E ainda faria umas brincadeiras ainda no meio da aula. Só porque tá filmando. Agora, isso aí é atitude de um professor que tem ciência do que tá fazendo ali na sala de aula. Se o cara tá filmando, deixa ele filmar, bicho. Dane-se ele, dá a sua aula aí pros outros alunos e acabou. Deixa o cara filmar a cara dele e acabou, entendeu? Meritocracia? Você já ouviu falar em meritocracia? Qual é o seu mérito de estar tirando essa onda aqui, essa empáfia toda? Ué, o cara tá falando de meritocracia agora? Você não tem mérito nenhum, Eu tenho o camarada. direito de Que fazer. ironia. Você tem o direito de ser um discente. Você sabe o que é ser um discente? Existe uma atitude certa para ser discente. Uma coisa anula a outra? Claro, você está Com base em quê, novamente? Porque eu estou te dizendo. Opa! Opa! Isso aí tem nome, hein? Será que o professor de história sabe qual que é o nome disso aí? Eu estou te dizendo que é isso e acabou. Acima da lei. E aí? Isso chama o quê, meus amigos? Comenta aí. Tem bastante na história isso. Principalmente lá na Alemanha, nesses lugares assim. Que o senhor mandou e aí a gente tem que Na seguir. sala de É? aula. Cara, você está se comportando como aluno. Não é Tô mais mesmo, criança. é. Você não é mais criança. Aluno é aquele me que não comportando tem como luz, aluno, sabe? meu Que você direito. não tem... Que não, ainda não atingiu a idade da razão. Ah, tá. Pra ter razão agora, você precisa ser professor. Não pode ser aluno mais. Entendi. O professor não erra, ele é perfeito. Ele já atingiu o ápice da razão. O professor é o cara, entendeu? Amigo, você é professor, você não é Deus. Né? Já começa por aí, né? Tá ligado? Você já atingiu a idade... Tá ligado? Tá ligado, mano? Tá ligado? Você já atingiu a idade da razão, não já? Então você não é mais aluno, você é discente. Existe um tipo de atitude que você tem que ter para participar de uma aula dessa. Mas é o E que eu tô tô tentando dizendo, te explicar uma que isso aqui coisa não tem é nada uma a ver com a discussão, outra e uma coisa não cara, exclui a você outra. tá lá. Cara, o cara tem memória fraca, deixa ele gravar a aula. Estou na condição de Bicho, aluno exercendo meu Você não tem direito. como argumentar comigo. É só o que eu tô estou fazendo, falando... exercendo. Não, você... Mano,
O cara acha que só porque ele é professor, ninguém pode argumentar com ele. Caramba, meu, essa eu nunca vi, não. Eu acho que o professor é exatamente pra isso, é pra você trocar argumentos e você refutar o aluno e mostrar pro aluno que você tá certo, que você tá ensinando ele. Pelo que eu tô vendo aqui, o aluno tá ensinando o professor, né? O professor simplesmente não quer aprender. Você só tá falando, cara. As coisas não vão acontecer do jeito Eu tô dizendo que artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Estou pedindo a lei para o senhor que me proíbe de fazer isso. Não vai rolar aula. Se a lei não me proíbe, a lei me autoriza. Vocês agora têm que a Constituição. Entrar em contato com a coordenação para mostrar que o cara tá fazendo a galhofa da nossa, com essa empáfia toda, sacou? O senhor vai fugir de dar aula, que é o seu papel, professor. Não, meu irmão. Eu tô aqui de boa, eu não vou atrapalhar a sua aula, eu não faço isso. Garanto que eu vou ser o seu melhor aluno, inclusive. Camarada, você tá atrapalhando minha aula. Mas eu preciso de aula, né, cara? Pois é, então esse cara tem que parar de fazer isso. Enquanto você... Ah, mano, eu acho que isso aí é uma atitude tonta do professor. Ele ignorar todo o resto da sala por causa de uma pessoa que tá se gravando. Deixa ele gravando, ué. Eu tô quietinho na minha aqui, sendo aluno, fazendo algo que é direito meu. É isso aí. Ok? Todo mundo comigo, né? Todo mundo comigo, né? Ninguém nem respondeu, cara. É, parece que não tá todo mundo com ele, não. Acho que as pessoas, tipo assim... Bem, se o cara tá gravando, deixa ele gravar, dá aula pros outros e deixa ele gravar. Agora, o que tem de errado? O que tem de errado nessa aula que o cara não quer dar? É aí que tá a questão. O X da questão. Por que o cara não quer dar aula enquanto tem alguém se gravando, né? Aí que tá o X da questão. Ele deveria ter dado a aula pros outros alunos, não ter ignorado o fato da presença dos outros alunos e dado a sua aula normalmente. Isso me parece que tem algo a esconder. Parece que vai falar algo que não deve ser dito na aula. Não sei. Aí o senhor pretende fazer isso nas próximas aulas também? É isso aí? Eu tô matriculado. Isso aqui a gente só tá criando. A gente só está criando aqui documentação para mostrar que você está aqui para fazer zona. Para mostrar que eu estou exercendo o meu direito. Né? O que eu estou fazendo que é contra a legislação? Cita uma coisa aí. Uma coisa, professor. Bicho, eu tenho... O senhor é professor, o senhor está em outro patamar da meritocracia aí. Cita uma coisa que eu estou fazendo de legal aqui. Isso aí que você está fazendo. Com base em que legislação? Ai, velho, não vou discutir com você. Tá. O senhor vai embora, né? Tá. Enfim. Galera, boa noite. Tchau, professor. Boa noite, viu? É isso aí. Fugiu. Ah, cara, eu acho bem triste isso, porque eu acho que os outros alunos mereciam uma aula, né? Se for uma aula de doutrina, eu acho que eles até mereceriam uma boa aula. Mas, pelo visto, a aula do professor aí não deve valer tanto também. Tá passando a chamada pra ninguém ser prejudicado, né? Porque já estudar à noite já é difícil. Igual eu largar filho pequeno, criança pequena, e ainda até o professor ainda sair de sala. Ah, mas ele não tem culpa disso, pô. Isso aí você tem que reclamar com o professor. O professor acha que só tem esse cara aí na sala de aula. Enfim. Mas vocês entendem que isso daí é um problema que ele está criando? Eu estou aqui na minha quietinho. Você se propõe aí para uma instituição, você tem que se adequar àquela instituição, às normas daquela instituição. Entendeu? A gente tem que se adequar às normas da sociedade e a sociedade não me proíbe de fazer o que eu estou fazendo. Meu amigo, mas... Não. A gente vive com base em legislação, Wilker. Wilker, me desculpe, cara, mas aqui na sala de aula, quem dá regra das normas aqui dentro é o professor. Mas ele tem que estar dentro da lei, entendeu? Cara, mas se você for procurar a lei da educação, não existe nenhum lugar dizendo... Não existe lei, pessoal. Acabaram as leis do país, já era. Vamos rasgar a Constituição. É proibido filmar. Exatamente, por isso que eu faço isso. Mas isso é óbvio, cara, não é uma coisa tão óbvia. Fulano, você acabou de apertar minha mão, vai fingir que não me conhece agora? Eu, hein? Ui, tem um comunistinha da outra aula que via que eu era o melhor aluno da turma e fingia ser meu amigo, né? Legal. Da próxima vez tu vem com mandado judicial, tá? Eu não preciso disso, eu estou exercendo o meu direito que eu acabei de citar aqui. É, nessas horas que os amigos falsos aparecem, né? Prejudicou a aulinha do rapaz, até esqueceu que apertou a mão. O cara deveria agradecer por não ter essa aula. Bem que esse pessoal tá com cara de que só vai aí pra marcar presença. Sei lá. Artigo 5º da Constituição, inciso 2º. Eu não estou atrapalhando, eu estou matriculado aqui para exercer o meu direito como todos vocês. É só nesses termos que vocês sabem agir. Eu estou te ofendendo em algum momento? Inclusive você veio apertar minha mão aqui ainda agora, falso. Ficou suja, pastor, vou lavar. São falsos, cara, são falsos.
Will. Se quiser conversar comigo, a gente conversa de boa, cara. Não tô aqui pra confusão, não. Não, cara. Tô só Não tô aqui pra confusão, não. Aí você meteu o louco. Eu tenho certeza. Assim, cara, professor que ele é o dono da aula, cara. Você tá falando que não é pra gravar. Eu só tive uma outra aula, o professor chegou, gente, ó, não é permitido gravar a aula. Mas isso tudo começou por minha causa, porque eu já fiz isso. Mas ele não tá gravando a aula, ele tá se gravando e outra. É permitido sim gravar em qualquer... Ó, deixa eu falar pra você. Vamos supor que você está no seu trabalho. Tá acontecendo alguma coisa no seu trabalho. Você pode se gravar, por mais que a pessoa não te autorize. É você. Você pode se gravar. Isso é lei. É lei. Acabou. É lei. Acabou. Acabou. Você pode se gravar e acabou, entendeu? Tipo, não tem dessa. É o seu direito. Todo cidadão tem o seu direito. Todo cidadão tem o seu direito. Por exemplo, eu não posso deixar uma câmera gravando uma pessoa e eu não estiver ali. Isso eu não posso. Agora, se eu pegar a minha câmera e deixar aqui gravando, seja numa aula, num trabalho, em qualquer lugar, por mais que a pessoa permita ou não, eu posso e acabou. É isso. Você não precisa ter medo de se gravar em lugar nenhum, pessoal. Isso aí você pode se gravar até no seu próprio trabalho. Se o chefe estiver te xingando, não sei o que, estiver acontecendo alguma coisa errada e a pessoa fala, ah, você não pode gravar. Pode sim. Pode sim. Pode gravar sim. Qualquer lugar que você tiver. E não é sobre a aula, não, em outras disciplinas. É porque eu exerço o meu direito enquanto coisas que eu não concordo e eu questiono o professor, mas assuntos de aula. Por exemplo, a gente teve antropologia e o relativismo cultural foi bastante objeto de questionamento meu e eu publiquei sobre isso e as pessoas que me acompanham e não gostam desse tipo de coisa ideologizada dentro da universidade gostam de acompanhar isso para se opor, entendeu? A gente não quer que os nossos impostos sejam gastos dessa maneira. E é basicamente isso que está incomodando a galera. Eu entendo, tá? Eu entendo que você... É um direito meu, um direito nosso. Mas é um direito do professor também, dele ele colocar as normas dele. Ele é que comanda a aula, ele que dá a matéria, ele que escolhe, ele que define como é que vai ser o método, vai ser escrever, você vai escrever. Então, assim, eu mas não concordo contigo. Tá? Tudo bem que, assim, onde é que você pergunta? Onde é que está escrito que é proibido gravar aula? Você não concorda que eu tenho o direito de fazer o que a lei não me proibir? Educadamente, do jeito correto, eu estou matriculado, a lei diz, não desrespeito assim, ninguém. Concordo com você. Sou um ótimo aluno. Mas aqui dentro, cara, quem dá as regras é o professor. Cara. Não, nada a ver. Acima das regras do professor está as regras legislativas, a legislação, meu amigo. Não tem dessa. Não é mais escolinha do barulho aí. Aí é faculdade. O cara é adulto, ele pode fazer o que ele quiser. E se estiver dentro da lei, acabou. Se tiver na lei que o cara não pode mijar em cima da mesa, ele pode mijar em cima da mesa. E é isso, cara. Agora tá insatisfeito? Muda a lei. Se candidata e muda a lei. Assim como você falou que você era do exército? Sim. Então lá no exército, muita coisa eu tenho certeza que você não aguentava. Você tinha que engolir um sapo. Você tava lá dentro. Você tem que seguir a legislação militar. Eu segui a legislação militar, só que a legislação aqui civil não me proíbe de fazer isso, entendeu? É o que eu tô dizendo, eu não tô desrespeitando lei nenhuma. Tenho certeza que algum superior, sei lá, pegou e falou, vem cá, lave esse chão aqui, eu dá uma... Mas é diferente também, você entende por que a legislação militar ela é rígida? Isso não tá escrito, é porque você é preparado para a guerra, você é preparado para dar sua vida, se necessário for, para a defesa de uma causa maior. Isso daqui, cara, isso daqui é um ambiente que deveria ser dada aula técnica e porque ele sabe que ele vai falar muita coisa aqui, principalmente a história da África, quando eu questionar para ele que ele vai falar sobre a escravização e eu falar para ele que quem começou toda essa escravização na África foram negros em cima de negros, que faziam a mercantilização transatlântica para os europeus. Ele vai... Ou seja, o professor com medo de receber a aula do aluno, foi por isso que ele não quis que gravasse. ficar chateado. E ele vai militar em cima e vai falar de racismo estrutural. Eu vou questionar ele, vai ficar chateado. Mas tudo bem, mas não precisa... Boa, mano, muito boa. Vai, isso aí. Professor. Não, cara, que isso? Ô, rapaz, um cara quer conversar comigo, você quer atrapalhar? Não, bicho. Esse pessoal não tá aberto pra democracia, não, a maioria. Mas me desculpa, você vai tá gravando... Fica à vontade. Você vai estar gravando ele, né? Então, assim... Não, interlocução comigo a partir do meu questionamento, entendeu? Se você quisesse agora... Eu não vou colocar nada que ele fale da vida dele, da aula, de qualquer coisa disso. É quando eu questionar ele. Tem alguma coisa lá disso? Você tira as coisas fora de contexto. Tipo o quê? Cita uma coisa. Eu não vou citar.
Ah, aí é difícil, né? Pô, você tira as coisas de contexto. Ah, cita uma coisa que ele tirou de contexto. Ah, eu não vou citar. Então acabou, meu amigo. Acabou o seu argumento. Eu não tô aqui pra provar. Você sabe o que você faz. As pessoas, nós, alunos, estamos acompanhando alguns. Mas você faz uma acusação, você não tem que dar uma prova. Não, eu não sou. Você não tem que dizer, esse ponto ali você foi desonesto. Provavelmente alguém já denunciou, já chegou à autoria. Grande coisa. Provavelmente tem outros tempos. Não sei o que vou ligar. Então, mas você sabe o que vai dar? Não vai dar nada porque eu não tô fazendo nada de errado, entendeu? Bem, mas não é ético. O que você faz? Você tira a fala de contexto. Eu não... Ético é distorcer a verdadeira história das coisas, né? Isso é bastante ético, né? Eu não tiro. Que acusação que eu já fiz em relação a alguém? Cita uma coisa das quais você está me acusando aí. Cita uma coisa, você disse que já assistiu. Você tem que citar um caso concreto, algo concreto. É a mesma coisa que ele chegar lá na delegacia e falar, eu apanhei do meu marido, né? Esse aí, provavelmente. Aí o policial vai olhar pra ele e falar assim, cadê a prova? Cadê o hematoma? Vamos fazer corpo de delito. Cadê o... Você tem gravação do vídeo que você apanhou dele? Você tem? Ou seja, aí o cara vai... Aí vão falar, bom, filho, você não tem nada aí, então, né? Eu acho que não vou poder prender seu marido. Você faz isso e tá todo mundo ciente. Mas é com base em quê? Só nas vozes da cabeça de vocês? Não, nas suas vozes. Você acha que é certo uma assembleia antifascista contra mim? Você acha que eu sou fascista? Porque é desse jeito que eles respondem a mim. Pois é, isso se gravar com uma câmera agora é fascismo. Fazer parte desse pensamento também. Mas de qualquer forma é o seguinte, ó. O erro tá em mim ou tá em vocês? Ou tá nesse pensamento coletivo que não aceita uma simples divergência? Não sou, cara. As pessoas dão a sua opinião, né? Deem a opinião de vocês aí. Eu já percebi que aqui tem muita ideologia mesmo. Pra caramba, cara. E a gente tem que combater isso. Então, assim, esse é o ambiente que a gente vive, então você tem que aceitar também. Tem que aceitar o ambiente, gente. Tem que aceitar o ambiente. Por mais que esteja tudo errado, tem que aceitar. É interessante, hein? Hoje você é obrigado a aceitar o que é errado. Poxa, interessante. As pessoas querem ver isso acontecendo em sala para que isso seja modificado, para que a gente tenha uma concretização fática e as pessoas vejam, caramba, isso realmente acontece, não são só boatos, a gente precisa de legisladores que modifiquem a legislação para que isso não aconteça. É um movimento que inicia assim, entendeu? É um passo de um processo. Acho que existia, né, o Escola Sem Partido, alguém aí que se dizia contra esse tipo de coisa na escola também, acho que tirou isso. Assim, eu acho que, assim, não sei. Você que o cara é irrefutável, não tem jeito. Quinta-feira que vem, se você vai vir pra cá e vai sentar e vai fazer a mesma coisa. Não sei como é que vai ser. Com todo respeito, eu pretendo. Wilker, meus parabéns pela coragem, cara. Isso tem que ser feito por mais pessoas, mais alunos precisam fazer esse tipo de coisa. O bom é que eles não podem partir pra baixaria, como eles sempre fazem, até porque você tá gravando, né? Se eles partem pra cima de você aí na sala de aula, aí sim eles vão estar cometendo algo que não pode cometer, né? E aí pode levar à expulsão deles da faculdade. Então, cara, incrível. Gostei muito mesmo desse conteúdo, né? É uma coisa assim que tá revolucionando aí a internet. Mostrando que professores têm vergonha da própria aula, né? É complicado o negócio. Enfim, eu acho, pessoal, que ele tá no direito dele, por mais que isso possa incomodar o professor ou algo do tipo, é só o professor. O professor é um cara treinado, né? Ele pode dar a aula dele ali muito bem, sem precisar ficar pensando nesse cara, ou olhando pra ele, ou pensando que só ele vai receber essa aula. Tem outros alunos ali, ele, como professor, deveria ter pensado nos outros alunos, e não só nesse, deveria ter dado a aula, é obrigação do professor dar a aula. Se alguém cometeu alguma coisa aí de errado, foi o professor. Porque a obrigação de dar aula é do professor, não do aluno deixar o professor dar aula. Se o professor tá achando um obstáculo na hora de dar aula, se ele tá encontrando um obstáculo na hora de dar aula, ele deveria se livrar desse obstáculo da forma mais correta. Agora, um homem se gravar não é um obstáculo. É por isso que o professor fugiu da aula. E aí, meu amigo, o professor não quer dar aula corretamente, pelo visto. Ele teria que dar uma aula de verdade aí, que condiz com a história real, né, pra não passar vergonha depois na internet. Mas, como ele não sustenta a aula que ele ia dar, ele saiu fora. Ele só sustenta essa aula aí dentro de uma sala de aula. Fora dessa sala de aula, ele não consegue sustentar seu argumento, ele não consegue sustentar a sua visão. Aí, a sua aula, né? Que ele disse que ele que construiu a aula dele. Deve ter tirado uma coisa aqui, tirado outra coisa ali, falado, ó, a aula vai ser assim. A aula do jeito que ele quer, entendeu? Não é do jeito que realmente aconteceu. Mas enfim, um abraço aí pro Wilker.
Um abraço pro professor, espero assistir uma aula do senhor um dia, professor, né? Eu sou uma pessoa, assim, muito humilde, eu gostaria muito mesmo de ter assistido a aula do senhor aqui, você tirando uma onda ainda com a cara do Wilker, mas pelo visto foi ele quem tirou uma onda com a cara do senhor, né? Pelo amor de Deus. Um abraço, fui!